Prepare-se, você vai ouvir agora mais uma mensagem gravada na comunidade evangélica Casa Sobre a Rocha, na voz do pastor Carlos Martins. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos continuar a falar do sal. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 13, que diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, como se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais no céu. Que Deus, irmãos, nos abençoe mais uma vez com a sua poderosa palavra. Eu não sei se você já fez isso, mas gostaria muito de você cumprimentasse seu irmão do lado. Talvez você não tenha irmão do seu lado, mas aí, de repente alguém vai até você. Nós falamos domingo passado sobre as propriedades do sal e a comparação que Jesus fez em relação a nós e em relação a esse elemento que é tão importante na nossa vida, né? Que é o sal. E ele nos chamou, ele nos comparou como sal dessa terra. Nós falamos, irmãos, da predisposição que nós temos para guardar sempre aquilo que é ruim. As palavras, às vezes, informações infundadas sobre nós. Nós temos a tendência de guardar aquilo no coração, como se aquilo ali fosse como o nosso coração fosse uma caixa, né, de bagulhos, uma caixa de coisas que a gente não usa, que só serve para ocupar espaço. Acho que todo mundo tem, né, uma caixa em casa ou um quartinho, onde a gente guarda tudo aquilo que não presta para nada, mas de alguma forma a gente acha que um dia vai prestar, né? Eu lembro muito do meu avô, que já faleceu, ele falava assim: quem guarda o que não presta tem o que precisa. E eu nunca entendi muito bem esse discurso. Eu acho que quem guarda o que não presta nunca vai prestar. Se já não presta, tem que jogar fora. Mas nós temos a tendência de guardar o que não presta, né? Geralmente as palavras que tanto nos incomodam. E a gente falou da visão, né, do prisma que a gente tem que ter com aquele que disse ao nosso respeito. Quem é que disse? Quando Jesus faz essa declaração, vós sois o sal da terra, ele estava comparando os seus discípulos com ele. Com ele. Nós vimos aqui no sábado algumas considerações do sal, né, para os gregos. A gente viu que o sal, eles consideravam como sal um elemento divino. Os romanos definiam o sal numa frase, né? Nada é mais útil do que o sol e o sal. Então eles consideravam o sal de pé de igualdade com o sol. Então a gente vê que o sal, na época de Jesus, ele tinha uma importância muito grande, né? Onde ele representava aí algumas coisas. E aí a gente desenvolveu aqui com os irmãos, o que representa, qual é a representatividade de ele ter nos comparado com o sal. E a gente sabe que o sal, ele preserva a carne, né? Ele preserva ali, para que não haja decomposição, para que não haja perda, né, dos elementos. Então o sal, ele é um tipo de antisséptico natural, porque ele não permite que venha desenvolver bactérias, né? Pelo menos bactérias que vão tentar ali efetuar corrupção naquele material orgânico. Geralmente nós temos
nos mercados algumas carnes que são guardadas não no freezer, mas elas são o quê? Salgadas, para que possam preservar. E eu acredito que Jesus estava dizendo justamente isso quando nos chamou e nos comparou como sal dessa terra, irmãos, onde nós temos a missão de preservar tudo aquilo que Ele ensinou. E essa preservação, queridos, ela se dá não só num apontamento daquilo que foi Jesus. Muita gente faz isso, muito pregador faz isso, não olha para mim não, né? Ele sempre dá aquela, geralmente o cara fala muito isso e tem alguma coisa ali presa ali, né? Não posso falar o que está preso, né? Mas assim, ele tem alguma coisa pendente ali na sua vida, que ele sempre dá aquela, de uma forma de se eximir da responsabilidade, fala, não olha para mim, não olha para Jesus. Aí quando a gente vai para Paulo fala assim, olha para mim, olha para mim, seja meu imitador como eu sou de Jesus. Então nós, irmãos, mesmo diante essa fuga por parte de alguns pregadores, até crentes também, nós temos que saber que Jesus nos declarou como referência dele aqui nessa terra. Nós vimos que o sal, ele é o elemento que dá gosto, ele realça o sabor dos alimentos. A gente falou que dá comida sem sal. Quem já ficou no hospital já teve o desprazer de comer uma comida sem sal. Você não consegue, às vezes, sequer distinguir o gosto de alguns, por exemplo, legumes. Sem sal, terrível, né? Quem consegue comer um prato de feijão sem sal? Saiu da panela de pressão, vai lá e come fresquinho, sem sal. Realmente fica mais difícil. Você até come, mas não come com aquele prazer. E ele falou dessa propriedade do sal, de nós darmos o quê? Brilho e gosto a essa vida que está completamente sem referenciais. Quando eu falo a essa vida, em relação às pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Uma vida completamente destemperada, queridos, semelhante a uma vida que está completamente sem Cristo. Nós falamos que assim como o sal é para a comida, o evangelho é para a vida, é para o ser humano. Cristo é o que tempera a nossa vida e que deixa a gente com essa propriedade de influenciar. Nós falamos, irmãos, também por sal ser branco, né, na sua cor branca, ele também simboliza o quê? Pureza. A pureza do sal. O sal, ele tem essa propriedade também, como a gente falou, de ser um antisséptico natural, de impedir o desenvolvimento de alguns micro-organismos. A sua cor branca, e a cor branca sempre denotou na história da humanidade o quê? Representa sempre a pureza. E a gente fala a própria grande multidão do Apocalipse vai ser apresentada lá vestido de quê? De branco, né? Traz a ideia da pureza, de não ter nada em oculto, de não ter nada escondido. Aí Jesus fala, se vocês, como eu estou colocando que vocês são o sal da terra, vocês não podem ter nada ali que possa manchar essa vida de vocês. E nós somos profundamente examinados pelas pessoas que estão à nossa volta, no trabalho, na escola e até dentro da nossa família em alguns casos. Nós somos sempre, irmãos, as pessoas quando olham para nós é como se elas tivessem um aparelho de raio-x, onde ela vai delinear todos os nossos atos, atitudes e palavras. E ela sempre vai ter a crítica na ponta da língua, pronta a disseminar quando nós damos aquelas escorregadas, às vezes até mesmo sem maldade. Nós falamos desse sal, né, que tem esse poder de impedir a corrupção, e a gente sabe que hoje, se falar de corrupção, fala de corrupção dentro de um nível moral, né, dentro da moralidade de uma sociedade. Hoje nós temos, eu coloquei, por exemplo, uma reportagem e botei lá a frase, lá no Facebook, o homem não tem limite na sua perversão quando ele se encontra longe de Deus. De um filho que conheceu a mãe, se apaixonou pela mãe, estão lutando na justiça para ter o direito de casar, né? Então a gente vê que cada vez mais, irmãos, que vai se aproximando a volta do Senhor Jesus, nós vamos vendo a sociedade, as pessoas perdendo o seu, pelo menos o seu porto moral, né, estabelecido. Eu acredito que até mesmo aquelas pessoas que não têm Cristo no seu coração,
elas ainda têm um nível de sensibilidade moral. Até aqui dá para ir, né? Até aqui não dá. Tem gente que vive bem o ano inteiro, mas chega no carnaval, como tá tudo liberado, o cara dá lugar às mais diversas vontades que ele tinha de fazer, ele coloca tudo naqueles dias de carnaval. Mas nós sabemos que esse nível moral, ele está sendo, está havendo ali uma corrupção. Corromper traz essa ideia de uma corda que está tensionada, segurando uma pessoa, e que ela está se corrompendo, está corroendo, e ela pode arrebentar a qualquer momento. Então, quando Jesus disse, olha, vocês são o sal, a função que nós temos é justamente preservar a pureza, e isso vai ser primeiro colocada como exame na minha vida, na sua vida, para depois a gente chegar com a pitada da nossa vida na vida de alguém que esteja completamente assim, desprovido de gosto, de valores, de referenciais. Nós vimos, irmãos, também outra coisa importante em relação ao sal, durante muito tempo também nós vimos algumas pessoas que perderam a alegria de servir a Cristo. A gente falou aqui dos enganos que as pessoas que às vezes não estudam a Bíblia, não praticam, não participam de qualquer classe de estudo, escola bíblica dominical, discipulado, elas têm os seus entendimentos formados segundo o que elas acham, segundo o que elas ouviram dizer. Ouviram. A gente já falou aqui na escola bíblica, por exemplo, alguns textos ou algumas frases que as pessoas pensam que é Bíblia. Teve uma vez que falaram assim, olha, está lá na Bíblia, fazer o bem sem olhar quem. Eu falei, isso não é versículo não, isso aí passa na Rádio Tupi de manhã, você está confundindo. Você está ouvindo mais a Rádio Tupi do que lendo a Bíblia. Sabe, as pessoas, elas pegam aquele texto, por exemplo, né? Maldito homem confia no outro homem. Pô, mas termina o texto, não vai ficar complicado. Se a gente não confiar no homem aqui, nesse mundo, você não vai andar de ônibus, você não vai comprar pão do padeiro. Tu acha que o padeiro é limpinho? Então assim, se você não confiar, se você não vai pegar avião, você não vai fazer nada. Porque maldito homem confia no outro homem. Você não vai nem sequer no médico, as irmãs não vão no ginecologista. Maldito homem confia no outro homem. Ah não, eu vou na mulher, então tudo bem, na mulher pode, né? Então nós vamos criando, irmãos, uma série de coisas que a gente vai criando uma espécie de evangelho próprio. E esse evangelho próprio, sem conhecimento escriturístico, nós vamos ver que ele vai nos trazer tensões. Teve uma moça, durante muito tempo atrás, perguntou, pastor, eu estou muito angustiado porque eu estava fazendo jejum. Teve um irmão que falou que não, meu jejum não era de Deus. Eu falei, mas por que ele falou isso? Porque eu quebrava o jejum quando eu escovava o dente de manhã. Eu falei, se você fizer jejum no escovar o dente, você vai perder seu marido, vai ter jejum também de esposo, né? Então as pessoas inventam, né, muitas coisas, e isso acaba se tornando um peso muito difícil de carregar, porque elas acabam colocando isso como parte integrante da Bíblia e nunca esteve nas Escrituras. Quanto mais, irmãos, nós estudamos, quanto mais nós colocamos essa palavra para dentro de nós e reproduzimos elas em atitude prática na nossa vida, mais diminuem as tensões, mais a gente vive bem, mais a gente consegue ter uma comunhão maior com Deus em relação ao nosso dia a dia. Então nós vimos também algumas declarações, eu estou aqui só dando uma recapitulada com os irmãos, de pessoas que não tinham ou perderam a alegria de viver, por confundir e entender o texto bíblico errado. Pessoas que se vestiam mal, pessoas que consideravam as coisas no passado, algumas coisas estritamente do diabo. Você já viu que hoje a igreja ela tem acordado para questões políticas? Antigamente, o que a gente falava? Não pode misturar política com religião. Isso é a maior frase enganosa, irmãos, que a gente já pode ter um dia falado ou pensado. Porque se a gente não ficar de olho no que os caras estão tentando fazer em projeto de lei, daqui a um dia a própria Bíblia vai ser proibida. Então, nós estamos acordando com esse movimento esquerdista que tem surgido aí, de mãos dadas com o movimento feminista também, tem feito com que a gente despertasse algumas coisas e principalmente a atenção para quem a gente vai colocar lá. Quem vai ser o nosso representante
nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, porque dependendo de quem esteja lá, nossa vida pode mudar drasticamente, né? Então nós vimos também dessa ideia errada que foram construindo em relação, crente não pode fazer isso, crente não pode ir no cinema, crente for para a praia tem que ir de calça comprida. Você chegou a pegar isso? Ó, se você for para a praia, crente, você tem que ir de calça comprida, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. A gente tem todo esse nível sensível, né, no limiar daquilo que é normal, né? Eu, por exemplo, nunca me sentiria à vontade de estar na praia de sunga de banho. Não me sentiria à vontade, não faria isso, né? Tanto que as nossas atividades passeio, quando a gente foi para sítio, a gente orientava até as irmãs o quê? Botava um short, né? Pode ser um short menor, e ficava só com a parte do biquíni e os homens de bermuda. Até porque eu acredito que seria muito complicado. A pessoa, tá vendo ali, mãe, aquele moço ali, aquele de cuequinha pequenininha, ele é meu pastor. Não ficaria estranho? Ficaria complicado, né? Tem coisa que não dá pra gente, né, assim, colocar como parte integrante da nossa vida, até porque a gente é uma nova criatura, né? Então não seria legal, eu acredito que não seria. Mas fora desse extremo, queridos, nós temos, por exemplo, o Oliver Endel, que é um grande escritor, ele disse, eu teria sido pastor se a maioria dos pastores que conheci em minha juventude não tivessem tido o aspecto de empregados de funerária e agido como tais, né? Aquela visão completamente extravagante de que crente tem que usar sempre aquilo que não é agradável ou conveniente. Então a gente viu, irmãos, essa questão do sal dá gosto, de temperar, dá gosto, né? E traz a ideia de, diante de um mundo angustiado, o cristão deveria ser o único que consegue manter a serenidade. Não é o que Cristo traz para nós, diante às vezes de algumas dificuldades, diante de algumas situações complicadas da vida. Nós temos também a nossa vivência com Cristo, ela precisa ser o quê? Uma vida radiante. As pessoas precisam desejar servir o que eu estou servindo, ou quem eu estou servindo. Eu não posso sempre andar com um aspecto sempre depressivo. Por mais que a gente possa sofrer algumas angústias, a gente sabe que Cristo, o nosso Senhor, sempre estará à nossa dianteira, nos ajudando. Em qualquer lugar que o cristão esteja, deve ser o sal da terra, o difusor da alegria. E aqui eu quero continuar com os irmãos, foi aqui que a gente parou. Esse difusor da alegria, ele precisa também ser corroborado junto com o difusor da moralidade, do amor a Deus e do amor pela família. Se tem alguns pilares que nós precisamos defender, o amor a Deus e o amor à família. Irmãos, são áreas que o nosso inimigo trabalha de uma forma eficaz, né, e tem conseguido destruir muitos lares, muitas famílias e destruir a convicção e a fé dos cristãos. Se Jesus hoje se apresentasse para você com um medidor, né, um medidor de fé, de convicção, e se ele chegasse e colocasse em você esse medidor, a tua fé aumentou ou diminuiu? Se ela diminuiu, alguma coisa está errada. Se diminuiu a tua convicção, a tua certeza, alguma coisa está errada. Talvez, você pode estar na qualidade do sal, que é o único tipo de sal que pode perder o sabor, é o sal lá do Mar Morto. É o único sal, porque ele não é o sal puro. Porque sal, ele não perde a sua capacidade de salgar. Ele não perde para nenhum tipo de substância, ele não é influenciado. Você já reparou? Se você, por exemplo, pegar 1 quilo de sal e colocar ali 40 quilos de chuchu, o sal não vai ficar com gosto de chuchu, irmãos. O chuchu que vai ficar com gosto de sal, vai ficar super salgado, porque não existe nenhum tipo de elemento que possa fazer com que o sal venha perder a sua qualidade de sal. Agora, nós podemos perder. É isso que Jesus está
mostrando, olha, vocês são o sal da terra, mas cuidado para que esse sal não se torne sem gosto. A única coisa que podia acontecer, e até mesmo se diverge aí, há uma divergência entre os historiadores, é que o sal na época de Jesus, uma parte desse sal que era extraído do Mar Morto, ele era colocado na parte dos telhados das casas para que pudesse tirar um pouco do calor, e com aquele processo ali de chuva, de sol, ele poderia perder um pouco a sua consistência. E um único aspecto só que apresenta essa perda dessa capacidade de salgar. Agora, quando nós, e Jesus está falando isso para a gente, está falando para os discípulos, ele não está pegando um sal e falando, isso aqui é um sal ungido, eu vou fazer aqui como alguns crentes fazem, eu vou fazer aqui um tapete de sal para você passar por cima. Isso é gente que abandonou o sentido do texto e está fazendo uma espécie de malabarismo com a palavra. Não é isso. Não é isso que ele está mandando. Ele não está falando que o sal teu lá em casa, sal cisne, né, aquele sal que tem um cisne lá, ele tem um poder especial. Não é nada disso. Nem o sal grosso que você joga lá no... Apesar que o sal grosso é até usado, né, em algumas igrejas, mas assim, ele só serve para salgar o churrasco. Lá nada mais do que isso, né? Então nós vemos, irmãos, que o sal, ele não pode perder a sua composição química. Ele não pode. Ele sempre vai influenciar outros elementos. Mas nós podemos perder a capacidade de temperar a vida dos outros. E o primeiro processo que faz com que a gente perca essa capacidade é a gente perdendo a nossa própria. Mas como que a gente pode perder? E aí eu fiquei debruçado no texto. Eu achei muito interessante que o texto do sal vem logo abaixo de uma das declarações que Jesus fez de instrução em relação por exemplo, no capítulo 5, versículo 1, é muito legal a gente observar, logo no versículo 1, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Olha só que interessante. Aproximaram-se dele os seus discípulos. Irmãos, se eu não quero perder essa capacidade de influenciar, de dar gosto, de temperar essa vida, eu tenho que me aproximar de Jesus. Eu tenho que me aproximar dele. É fantástico o texto, Mateus deixando esse detalhe aqui escrito para nós. Ele senta no monte, ele não chamou ninguém, ele está lá no monte, e aí o pessoal se aproxima dele, os discípulos também, e aí ele começa a dizer as bem-aventuranças. As bem-aventuranças estão ligadas diretamente com a condição de sal da terra. Como que nós podemos perder, queridos? Então essa capacidade de salgar, de temperar, de dar gosto à vida de muita gente, inclusive a nós. Eu vi aqui que dentro das bem-aventuranças tem algumas coisas que podem se encaixar na vida do discípulo. Primeiro, a perda do entusiasmo. A gente até falou um tempo atrás sobre essa questão. Diante das pancadas, das pedradas, diante da cruz, diante das perseguições, olha o que ele vai colocar no versículo 11 e 12, olha: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Não tive tempo, e devo encerrar essa palavra no domingo, fazer uma análise aqui dos profetas que foram perseguidos. Ele faz uma comparação dessa perseguição em relação aos profetas, e ele joga essa perseguição também para nós, e logo abaixo ele fala assim: olha, mas vocês são o sal da terra. Então, irmãos, esse desgaste que, se eu não considerar aqui no texto, pode fazer com que eu comece correndo, no meio da caminhada eu esteja andando, no decorrer do meio, um terço, eu posso estar bem devagar, e antes da linha de chegada eu já estou voltando, completamente desanimado, com a perda do entusiasmo, com a perda da motivação, não tendo mais resistência às perseguições e etc. Eu acredito que Jesus estava mostrando aqui para eles, porque logo depois das bem-aventuranças, e ele fala que nós devemos ter uma atitude positiva diante, irmãos, das perseguições.
ele fala que grande é o nosso galardão. Então assim, eu tenho que parar e pensar, se eu realmente desejo ser o sal dessa terra, eu vou bater de frente com muita gente. Eu vou bater de frente com muita gente. Botaram um desenho, acho que foi até a Isabelle que botou no grupo, de uma menininha com o pulso cortado. Não foi você? E aí, pastor, me ajude. Quando o pastor vai chegando, tá cheio de facas, umas 40 facas cravadas nas costas dele, indo lá ajudar que está com o pulso cortado. Queridos, às vezes eu faço uma análise, né, do tempo que eu estou junto com os irmãos e dos embates que a gente teve que ter em relação a confronto. Eu acredito que deve ter mais de 40 facas nas minhas costas. Fora aquelas pessoas que desejavam ainda enfiar mais um pouquinho, né? Não está morto ainda não, vamos enfiar mais um pouquinho para acabar de matar. Mas é o preço que se paga. É o preço que se paga no trabalho, é o preço que se paga na faculdade, é o preço que se paga às vezes diante de pessoas que querem insistir em continuar numa vida completamente descompromissada com Deus. É o preço que você paga na sua casa, na sua família. É o preço. E se você não estiver atento àquilo que Jesus falou, as pessoas vão desgastando você a tal ponto que você já perde o interesse. Talvez você possa estar aqui hoje, irmão, você não está com o mesmo interesse que você estava talvez há 2 anos atrás. Talvez você não possa estar tão motivado como você esteve na sua conversão, no primeiro mês da sua conversão, que você vibrava todo o tempo, né? Alegrei, como me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje em dia é dia de culto, não sei se eu vou, né? Tem a novela, né? Não posso perder o velho Chico, então, eu não sei se eu vou, né? Nós vamos, queridos, perdendo esse elemento que vai acontecendo uma espécie de congelamento do nosso coração, e a gente já não vibra mais, a gente não tem mais alegria, sabe? E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode perder esse elemento, essa capacidade, irmãos, de influenciar. A gente passa a ser o quê? Influenciado, completamente influenciado. As pessoas agora ditam o que a gente deve fazer, o que a gente deve fazer em relação a Deus. Elas passam a ditar as coisas para nós, porque elas perceberam que alguma coisa em nós, da nossa estrutura, foi quebrada. Minaram até o ponto, a tua alma, o teu espírito, que você não tem mais resistência. No teu coração só tem revolta e raiva, angústia. Por quê? Porque você foi minado. Você não conseguiu encontrar aqui no texto uma segurança de que, olha, isso realmente ia acontecer. Jesus falou que aconteceram com os profetas. E os profetas, irmãos, tiveram uma vida muito mais difícil do que a nossa. Chegaram até a morrer por amor ao Evangelho. Então nós temos que estar realmente associando a qualidade do sal, o que pode fazer com que nós venhamos ter esse desgaste tão grande na nossa vida. A gente sabe que na terra será grande, irmãos, o combate, a perseguição e tudo mais. Mas a gente não pode esquecer, a gente precisa considerar a perseguição na terra, mas a gente não pode esquecer jamais de que no céu haverá um grande galardão. Foi isso que Jesus falou. Grande é o vosso galardão. Galardão é prêmio. É algo que nós temos, que foi conquistado ali pela graça do Senhor. Alguns dizem que galardão no céu é brilho, né? Cada um vai ter um brilho maior, ou não sei, né? Uma espécie de resplendor diante do trabalho e do sacrifício que você fez em prol do Evangelho. A gente viu também, irmãos, ou melhor, a gente não viu, a gente vai ver agora, que além da questão da substância do sal, Jesus também faz uma declaração muito bonita ao nosso respeito. Ele fala que nós somos também, além do sal, a luz do mundo. Em João capítulo 9, versículo 5, Jesus vai dizer assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto eu estou aqui, eu sou a luz, eu sou o guia. Mas aqui ele fala agora, ele está
colocando essa responsabilidade para nós, para os discípulos, dizendo: agora vocês são a luz do mundo. Além do sal, além de dar gosto, além de temperar, além de dar esse colorido, eu falei até, né, no culto passado, que eu vim descobrir que o cabelo do Pica-Pau era vermelho depois que foi trocada a televisão, né? E aí a ideia de ver o mundo de uma forma mais colorida, de uma forma mais alegre, né? Não ser aquela pessoa ranzinza o tempo todo. A questão da luz, irmãos, essa responsabilidade de nós resplandecermos a Cristo através da sua luz, que foi acesa no nosso coração no ato da nossa conversão. Essa luz, ela foi acesa. É como se Jesus acendesse esse brilho, essa luz no ato da nossa conversão. Mas se a gente fosse falar assim, olha, passou o sal, eu entendi, mas para que a luz serve? A gente sabe que a luz é até mais fácil de entender. A luz serve para iluminar, né? Diante de um evento, eu fui num evento no trabalho, em que teve já imaginou um incêndio no valão? Né? A gente foi, né? Um incêndio na galeria ali da Paula de Frontin, ali em frente ao Centro de Convenções da Sul-América. Então ali tem uma galeria de esgoto, e na parede da galeria, que é alta, de 2,80 metros mais ou menos, ela fica tipo uma prateleira, né? Um muro de concreto, fica uma prateleira. E ali é abrigo de usuários de crack. E nós fomos no incêndio lá, estava pegando fogo ali embaixo, saindo fumaça para todo lado, o pessoal desesperado, a gente foi lá, e nós tivemos que entrar dentro da galeria do esgoto, né, pelo meio do esgoto, tivemos que botar a bota e entrar lá, todo equipado, porque estava tudo tomado de fumaça, mas o fato é que você não conseguia enxergar um palmo além do nariz. E por incrível que pareça, naquele dia só o tenente estava com a lanterna, né? Todos os outros, inclusive eu, no escuro. E eu andei mais ou menos com ele cerca de 200 metros para dentro da galeria, tudo tampado, tudo escuro, tudo tomado de fumaça. E quando eu cheguei lá, fiquei lá junto com ele entrou, a gente tem que entrar com ele, né? E ele falou assim: Martins, fica aqui, o meu cilindro de ar está acabando, eu vou lá trocar. Só que ele foi e levou a lanterna. E eu fiquei lá, né? Não enxergava nada, não via nada, 200 metros para dentro da galeria e com ar, com oxigênio que é limitado, ele tem um tempo, né? Se acabar ali, ele toca uma cigarrinha lá, faz um sinal que você tem que voltar para trocar. O dele fez, ele foi trocar, eu fiquei lá, ele levou a lanterna. E aí eu pude perceber o que é escuro, irmãos. Você não consegue dar um passo. Para piorar a minha situação, o que aconteceu? Meu cilindro sinalizou acabando o ar, e para mim voltar. O que eu fiz? Eu estou aqui guiado pela mangueira de água. Peguei aquela água podre, me molhou todo, fui guiando pela mangueira no escuro, até eu achar lá a saída. E quando eu vi lá no finalzinho aquela luzinha, eu falei: caramba, a luz. Aquele ponto de luz sinalizou para mim o lugar que eu deveria ir, continuar, que eu estava no caminho certo. A luz é exatamente para isso. Ela serve para iluminar o caminho, ela é o guia, ela acende, ela nos dá uma direção para que a gente não fique perdido. Porque se eu não tivesse, por exemplo, a mangueira, eu poderia ir para o sentido contrário. Eu já não sabia se eu estava de frente, se eu estava de lado, se eu estava de frente para a parede, que você não enxerga nada, tudo escuro, com medo do ar acabar e ficar ali sem ar, é morte, né? Cheio de fumaça, não tem como, com teto baixinho. E além disso tudo, ainda estava com medo de ter algum cracudo ali revoltado, que a gente estava atacando água na casa dele, né? Ele vinha ali com a faca ali, ia morrer, nem ver ninguém, né? E ainda o esgoto ia levar meu corpo ainda. Então assim, nós sabemos que a luz, ela é importante, muito importante. Jesus fala que nós somos essa luz do mundo. Irmãos, Jesus nos coloca na mesma condição e patamar dele. Olha, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Agora ele fala, agora vocês é que são a luz do mundo. Essa luz, queridos, ela representa que nós devemos iluminar também o caminho do nosso semelhante. Semelhante. Eu não posso jamais ficar em silêncio diante
de alguém que eu estou olhando que está indo para o abismo. Eu não posso. Para piorar a minha situação, quando eu estava voltando, eu caí dentro do buraco, né? Eu agarrei na mangueira, a água do valão veio até aqui na coxa. Porque eu não estava com nenhum guia ali guiando para poder iluminar, para eu poder sair. Nós não podemos jamais, irmãos, mesmo que enfrentemos resistência, nos calar diante de um amigo, diante de um companheiro, diante de alguém que a gente conhece, que esteja indo para um caminho totalmente contrário e no escuro. No escuro. Tem gente que dá saltos no escuro. Tem gente que através de uma aventura joga tudo a perder. Às vezes por prazeres momentâneos e passageiros, desfaz tudo aquilo que Deus tinha de uma forma tão bonita, planejado para você. Joga tudo fora. Às vezes por uma única decisão. Quantas a gente mostrou aqui, a gente vai continuar mostrando no dia 17 de setembro, que é o nosso segundo jantar de jovens. Quantas daquelas meninas, né, eu botei lá no grupo os irmãos os slides, que tiveram talvez os seus primeiros relacionamentos, primeiro namorado, ela namorou um monstro e foi morta por ele. Meninas de 12, 13, 14 anos, que não puderam ter uma continuidade em sua vida por causa de uma escolha errada. Escolheram no escuro. Quantos que através até mesmo da internet, irmãos, marcam um encontro com um desconhecido e não voltam, escolheram no escuro. Quantos que estão entrando no caminho das drogas e estão num caminho escuro, que não há, em alguns casos, volta, retorno. Não há. Nós precisamos ser luzeiros que iremos refletir esse resplendor, esse brilho de Jesus. Iluminar o caminho do nosso semelhante é também termos o nosso caminho completamente esclarecido por sua palavra. Queridos, por sua palavra. O Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós vemos tantas pessoas equivocadas acerca de Deus, estão tentando achar Deus tateando no escuro, porque se recusam a submeter na sua palavra. Estão no escuro, tateando. Quando falta luz da tua casa, tu vai lá, né? Assim, né? Tem pessoas que estão procurando Deus assim. E tem os mais diversos discursos sobre Deus que nunca conheceram. Mas o salmista vai falar, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jesus, irmãos, fala da nossa grande responsabilidade. É claro que não dá tempo da gente falar tudo hoje, mas ele fala para onde a gente coloca a luz. Já pensou se essa lâmpada aqui estivesse debaixo da cadeira? Ela ia iluminar muito menos do que ela ilumina ali. Então Jesus está falando que a nossa vida vai ser tornada ou colocada em evidência. E aí vem as resistências, aí vem os ataques. Por quê? Nós estamos colocados no velador. Nós somos colocados ali na parede. Você na sua casa tem a propriedade do sal e da luz para iluminar todos que estão na sua casa. Agora eu preciso ser iluminado. Eu não posso confundir iluminado ou alienado. Eu preciso ter essa iluminação de Deus através da sua palavra. Então ele fala que a luz é colocada, ele fala no versículo 14, ó, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro e ilumina todos os que estão na casa. Todos que estão na casa
precisam ser iluminados, e eu acredito que o Senhor Jesus conta com cada um de nós. Agora, como que está a nossa luz? Lembra quando tinha as lâmpadas incandescentes? Tinha lâmpada de 20, de 30, de 40, de 60, né? Às vezes você comprava de acordo com o dinheiro e às vezes de acordo com a necessidade. Aquela lâmpada de 200 aqui, né, iluminava maior que a lâmpada grandona, né? Parecia até uma estufa dentro de casa, aquela lâmpada esquentava. Mas como que está a tua lâmpada hoje? Está aquela lampinha assim, pequenininha, né? Não é nem mais lâmpada, mas lá em casa está tão ruim que eu virei vela. Agora eu sou uma vela, uma velinha. Qualquer ventinho na minha vida apaga o meu brilho. Eu já perco o entusiasmo, já perco a vontade, eu já perdi a minha convicção, eu perdi a certeza do meu chamado, eu já enterrei meu talento. Soprou o ventinho, a minha velinha apaga. Mas talvez você já foi uma lâmpada de 200. Então talvez você possa estar perdendo gosto e perdendo brilho. E o pior, irmãos, que a gente vai falar isso na outra oportunidade, é que às vezes nós fazemos como Moisés. Nós colocamos véu para tentar encobrir uma realidade que a gente sabe que existe. E quais são os véus aí, os véus, né, na atualidade? Quais são? A falsa religiosidade, o falso poder. Não, porque eu tenho uma comunhão, Deus mostrou, Deus revelou, aquele malabarismo todo, às vezes só para encobrir a falta de brilho, de resplendor, que não é nosso, mas é de Cristo, mas no nosso caso está embaçado, embaçou, não consegue mais refletir. Jesus fala, irmãos, que pelas nossas obras as pessoas iriam glorificar a Deus. Então nós precisamos ter a consciência de que o brilho não é nosso, é dele. E as obras que fazemos não é para nós recebermos o benefício, mas é para a glória de Deus. Você só é um instrumento e um servo. Por isso, nunca trabalhe por causa do elogio ou do reconhecimento. Faça sempre tudo por amor, ajudando a todas as pessoas que estão ao teu alcance. Ame as pessoas, independente do que elas são, do que elas te fizeram ou do que elas serão. Eu tenho certeza, queridos, que Deus, Ele quer tratar com a gente. Ele quer fazer com que a gente brilhe. Ele quer nos colocar em posições de referência. Ele quer. Mas vai depender de nós também. Se estamos dispostos a pagar o preço, a se submeter a Ele, a esforçar-se, a nos esforçar, tudo isso vai fazer uma grande diferença. Que Deus, irmãos, nos ajude para que a gente possa ter essas qualidades cada vez mais reforçadas. Domingo à noite nós vamos estar encerrando essa palavra, e eu tenho certeza que Deus, Ele vai continuar falando com a gente. Fica de pé comigo, por favor. Você acabou de ouvir mais uma mensagem de Deus, do pastor Carlos Martins, pastor presidente da comunidade evangélica Casa Sobre a Rocha. Nossos cultos, todas as quintas e domingos, às 19 horas. Local, Cooperativa 79, Conjunto Betinho, Vila Kennedy. Você é nosso convidado.